Eu sou Lisete Oliveira de França, alagoana da cidade de Penedo, e vim morar em Arapiraca por ter me casado com um arapiraquense, o Neusvaldo Corrêa de França. Eu sou, assim, muito exigente e reconheço que funcionário não gosta de chefe muito exigente. Mas, como se tratava de um convite da família do meu esposo, para não criar problemas familiares, eu terminei aceitando porque o Neusvaldo achou que eu devia ficar pelo menos um ano, já que eu fui indicada sem consulta, né? E assim foi feito. Eu passei um ano e pouco no Adriano Jorge, mas eu engravidei e quando ganhei o meu segundo filho, não quis mais continuar à frente do Adriano Jorge. Continuei como professora, ao lado das outras, trabalhando. Com o passar dos anos, mais ou menos em 1966, surgiu o Quintela Cavalcante. E o político que ficou assim responsável pelo Quintela Cavalcante, ou seja, aquele que trabalhou pela criação do colégio, aquele que sempre estava ao lado do governador, exigindo, reivindicando, o deputado José Lúcio de Mello, era casado com a prima do meu esposo. E ele se bateu muito aqui para conseguir uma equipe de professores que estivessem habilitados, né, para assumir os cargos de professores do Quintela Cavalcante, que foi fundado com o nome de Escola Normal de Arapiraca. Ele preparou todos os professores, mas faltou um professor de música. Na cidade havia músicos, mas eles não tinham diploma, eles só tinham curso primário. E a Secretaria de Educação não admitia que fosse nomeado algum professor naquela situação, com nível primário, para ensinar alunos que naquela época a gente chamava secundário. Então, eles souberam, através da minha irmã, que eu tinha noção de música, porque a minha família de músicos, lá em Traipu, a família da minha mãe, e eu andei tocando para lá com as minhas tias, me convidaram e eu então falei que se não encontrasse outro professor em situação melhor do que a minha, eu aceitaria para ver se ia me adaptando, né? Porque eu nunca tinha ensinado música, eu era professora primária apenas. Mas, quando eu comecei a trabalhar, me entusiasmei e terminei indo para Maceió, fazendo o curso de teoria musical no Conservatório de Música de Alagoas, que era de propriedade de Dona Venúzia Barros. Foi um tempo muito difícil, porque naquela época a gente não tinha o transporte de hoje e eu precisava ir assistir essas aulas em Maceió. Ela me liberou para eu ficar assistindo só uma aula semanal, mas eu tinha as colegas que assistiam as outras, me passavam a matéria e o esposo era quem ia comigo. Nós saímos de Maceió muitas vezes 10, 11 horas da noite e ele não gostava muito. E nós passamos 3 anos nessa caminhada. Então, eu fiquei no Quintela Cavalcante e, como eu ensinava música, eu tinha que dar uma aula em cada classe. Enquanto o Quintela Cavalcante funcionava num só turno, ficou muito bom para mim, porque eu ensinava no Adriano Jorge, um horário, no outro horário era no Quintela Cavalcante. Mas o Quintela cresceu e eu tinha que dar os 2 horários no Quintela. Para não trazer problema para o diretor, eu resolvi renunciar ao cargo de professor primário do Grupo Escolar Adriano Jorge. Naquela época eu já tinha estabilidade, porque nós, fundadores do Quintela Cavalcante, nós somos nomeados professores catedráticos interinos. Mas a lei dava direito a quem já tinha 5 anos de serviço público no Estado ter estabilidade, né? A gente conseguiu, eram 5 professores comigo, conseguimos estabilidade e assim eu renunciei o cargo de professor primário e trouxe meu tempo de serviço para o Quintela Cavalcante.
No Quintela Cavalcante eu trabalhei muito tempo e fiz alguma coisa, porque quando precisavam de mim, eu estava sempre pronta. O anexo do Quintela Cavalcante, que hoje é a escola Pedro de França Reis, ele estava em dificuldade e o diretor do Quintela Cavalcante, que na época era o Dr. Miguel Valeriano, me pediu que eu comandasse lá a escola e eu assumi a direção como diretor adjunto do anexo. E depois de um ano, chegou mais professores e eu pedi para ser substituída, porque eu estava muito cansada, estava trabalhando muito só. E quando eu voltei para o prédio de cima, aí já não fiquei mais ensinando, porque a essa altura eu já estava ensinando outra matéria, já estava ensinando francês e português. Aí me pediram para eu ficar coordenando. Depois me pediram para eu deixar a coordenação e ficar na orientação educacional. E eu mudei. Agora, para tudo isso, eu ia me preparando, me entusiasmando, e depois me pediam para mudar. Foi quando eu já estava com muito tempo de serviço, resolvi voltar para o Adriano Jorge no cargo de diretor adjunto, porque surgiu esta vaga e eu ia ter logo minhas 40 horas num cargo só. Voltei para o Adriano Jorge em 1980, passei 5 anos como diretor adjunto e me aposentei com 35 anos de serviço no Estado. Mas, paralela a esse trabalho, eu fiz outros trabalhos em Arapiraca, desenvolvi outras atividades, porque nós fundamos aqui clubes de serviço. Fundamos, primeiro, a Casa da Amizade, que é do Rotary, e em 1967 a Casa da Amizade foi fundada, e a presidente da Casa da Amizade, nós escolhemos uma pernambucana muito dinâmica, porque, apesar delas me indicarem, eu tinha dificuldade em casa com os meninos. Mas, com 3 meses, ela foi transferida, o esposo foi transferido, ela acompanhou e eu era vice-presidente e assumi. Mas não gostei de ficar como vice-presidente. Combinei com as colegas para fazermos nova eleição e a gente fez a eleição e elas me jogaram na presidência. Então, fui a segunda presidente da Casa da Amizade. Ao mesmo tempo, poucos meses depois, a gente já fundou em Arapiraca as Voluntárias da Caridade. E, ao lado de Maria das Neves, ao lado de Maria de Lourdes Melo, ao lado de Tânia Mou Gonçalves, ao lado de Sebastiana Guimarães, que foi também uma baluarte da Casa da Amizade, e outras companheiras do Lions e Rotary, nós fundamos as Voluntárias da Caridade. Trabalhamos um pouco aqui em Arapiraca, na comunidade, porque a periferia de Arapiraca eu conheci nesta época. E o Manuel Teles, antes da reforma que foi feita, antes desse saneamento, antes desses trabalhos que foram feitos lá no Manuel Teles, eu visitei muito, distribuindo enxovais, agasalhos, algumas feiras, algumas coisas que a gente fazia isso como voluntária da caridade e como dama rotária. E me realizei, porque eu aprendi a amar Arapiraca. Desde a primeira vez que cheguei aqui via Arapiraca, em 1945, eu conheci Arapiraca pela primeira vez. Mas me apaixonei, voltei e me casei em Arapiraca. E hoje tenho mais tempo em Arapiraca, vivi mais em Arapiraca do que na minha cidade natal. Por isso, as coisas de Arapiraca me prendem muito e eu me apaixonei porque essa cidade me cativou. Qualquer coisa que eu possa fazer por Arapiraca, eu faço com entusiasmo, eu faço com muita alegria, porque, apesar de não ser filha da cidade, mas é a terra do meu marido e dos meus filhos. E passei um pouco deste patriotismo aos meus alunos. Não sei se consegui convencê-los de que o patriotismo era uma coisa que devia viver com a gente para o resto da vida. Arapiraca atrai qualquer visitante, porque a natureza aqui
foi muito pródiga. Hoje eu vejo com muita alegria o quanto Arapiraca cresceu, o quanto Arapiraca progrediu. E aquelas dificuldades que a gente enfrentou no começo, hoje são bem diferentes. Tudo aqui é mais fácil. Hoje mesmo eu estive conversando com amigas, ela dizendo que há pessoas de outras cidades que vêm até fazer feira em Arapiraca, no supermercado de Arapiraca, porque Arapiraca está bem servida, o comércio, não é, está muito desenvolvido, a cidade é acolhedora e a gente sempre que às vezes uma amiga me telefona de Peneda ou de Traipu, as cidades que eu mais convivi, que tenho assim um círculo de amizade maior, isso aí eu digo, venha para aqui que a gente tem de tudo. Então é com uma certa vaidade que eu digo isso, Arapiraca tem um pouco de tudo. Na área educacional, Arapiraca também é assim, muito feliz, porque eu mesma, quando cheguei aqui em Arapiraca, eu só tinha o curso normal e consegui fazer depois o curso pedagógico, fiz faculdade e hoje a gente vê Arapiraca cheia de faculdade. Até a UFAL já está em Arapiraca, já temos uma faculdade, uma universidade, né, de Alagoas. E os estudantes de Arapiraca não têm mais dificuldade que eu tive e outros na época que a gente chegou aqui, porque Arapiraca está bem servida. E eu hoje faço parte do Clube da Melhor Idade, que é filiado à Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade. Mulheres hoje em Arapiraca não são aquelas mulheres de outrora. As mulheres hoje já têm um espaço maior. A gente vê aqui quantas mulheres, quantas profissionais liberais já há em Arapiraca. E a gente sente que elas não são profissionais fracas, não. Elas estão competindo com os homens. E os homens que tenham cuidado, hein? Porque as mulheres, quando entram mesmo para valer.